Fala pessoal, sou Henrico Trota, Head de Distribuição Research RI da Ativo Capital. E hoje estamos aqui para discutir mais um conteúdo publicado, que é a nossa Carta do Gestor do Time de Crédito Estruturado. E o tema dessa carta faz alusão a uma orquestra sinfônica, especialmente quando a gente fala de crédito estruturado e também do mercado de FDICs, os fundos de direitos creditórios. E o que uma orquestra sinfônica tem a ver com os FDICs e a nossa Carta do Gestor de Crédito Estruturado deste mês? O gestor de crédito estruturado e de um FDIC, ele atua como se fosse um maestro. Ele precisa compreender profundamente a composição de cada ativo, o risco embutido de cada cedente, a liquidez das operações, a solidez das garantias e também a fluidez do fluxo de caixa. E para falar desse tema e dessa carta do gestor, hoje a gente tem a Caterine Cardos, responsável pelo time de crédito estruturado da Ativo Capital. Caterine, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, Henrique. Tudo bom, pessoal? Cate, vamos começar esse bate-papo, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho do mercado de FDICs, né? O mercado de FDICs tem crescido muito ao longo dos últimos anos, né? Quando a gente pega os dados da Ambima, a gente vê que o patrimônio líquido, né, o PL desses fundos, ultrapassou mais de 600 bilhões de reais em 2024, né? Se a gente vê versus 2023, é um crescimento aí de mais ou menos quase 40%, inclusive passando, assim, quando a gente pensa em classe de ativo, passando a classe de ativo de fundos de ações. Então eu queria que você comentasse um pouquinho quais são os motivos, né, de fato, por trás desse crescimento, né? Acho que o veículo FDIC tem ficado muito conhecido, né, especialmente em alusão também a 175, que tem transformado esse veículo num veículo também para investidor geral, mas queria que você trouxesse um pouco a sua visão por conta desse crescimento que a gente tem visto nessa classe de ativo que tem ficado cada vez também mais conhecida no mercado brasileiro. Não, legal. De fato, os FDICs têm crescido bastante, é exponencial o crescimento no período recente. E, na minha opinião, esse crescimento ele veio muito em virtude não só de um fator, mas de algumas variáveis, né? E aí, dentre elas, acho que vale a pena ressaltar uma busca crescente dos investidores por produtos que tenham ali um valor agregado e, ao mesmo tempo, que ofereçam uma baixa volatilidade, né, estabilidade no desenvolver ali, na evolução da cota. Isso aliado, tá, pela ótica agora do ativo, né, a uma integração maior do mercado financeiro com a economia real e dos FDICs nascendo, né, ou pelo menos emergindo agora, né, com mais intensidade como uma alternativa e solução de crédito para empresas, tanto grandes empresas que buscam alternativas mais flexíveis, quanto pequenas empresas que têm ali dificuldade de acesso ao crédito bancário tradicional. Isso tudo também aliado, como você mesmo falou, a 175, então sofisticação e evolução regulatória, dando aí mais espaço e mais maturidade para a classe. E por fim, como resultado disso também, o desenvolvimento de gestoras nichadas e mais especializadas em FDICs. A gente vem observando, né, casas se desenvolvendo nesse sentido, como a gente tem feito aqui também, né? Legal, Cate. O mercado tem crescido muito, a gente tem visto, acho que a demanda até pela classe de ativo, acho que reflete no crescimento do PL da indústria. Eu queria, acho que a segunda pergunta que eu queria endereçar para você, né, quando a gente fala FDIC, né, a gente tem, logicamente, falado com diversos tipos de investidores. E quando a gente fala FDIC, dependendo do tipo de investidor, vem algo completamente diferente, né? Porque quando a gente pega a indústria de FDICs, de fato tem muitos tipos de FDICs diferentes, exposição a setores diferentes, FDIC circuito aberto, circuito fechado. Então eu queria que você falasse um pouquinho dos diferentes tipos de FDICs, né? Porque é uma indústria bem grande hoje, mas que tem particularidades, e também o tipo de FDIC que você tem estruturado e tocado aqui dentro da gestão da Ativo Capital, né? Acho que a ideia é separar um pouco o joio do trigo quando a gente entra um pouquinho mais em detalhe aqui nesse mercado de FDICs, né? De fato, o FDIC ele é um veículo muito versátil, que comporta uma ampla gama de possibilidades que vão muito além do FDIC tradicional ali de desconto de duplicatas ou de recebíveis. Hoje, a gente vê FDICs voltados para além da antecipação de recebíveis, como também FDICs para crédito consignado, financiamento de veículos, operações com garantia real
e até algumas estruturas que envolvem ali setores específicos mais nichados, como agro, saúde, educação, além daqueles FDICs também que surgem, como eu tinha falado na pergunta anterior, para solucionar alguns entraves ou para dar mais flexibilidade para algumas companhias. Então a gente também vê muitas oportunidades dentro, por exemplo, de indústria, né? Aquele FDIC que é o monocedente multissacado. Uma indústria grande ou uma empresa grande monta uma estrutura onde ela cede recebíveis para essa estrutura, com uma pulverização ali de sacados. A gente tem muito conforto, né, baseado ali no risco de crédito da companhia que está cedendo. Por outro lado, tem uma garantia, né, de carteira de portfólio pulverizado pela ótica dos sacados e normalmente uma proteção adicional, dado que esses FDICs contam com trancheamento. E na maior parte das estruturas, ou pelo menos nas estruturas que a gente acha que oferecem ali um alinhamento maior de interesses, as próprias companhias são detentoras dessas cotas subordinadas. Acho que vale também mencionar que existem FDICs diferentes com relação ao conservadorismo ou com a régua de risco. Então a gente vê desde FDICs que têm características mais high grade, como FDICs que têm ali características, que podem ter características mais high yield. Aqui na Tivio, dentro da vertical de crédito estruturado, a gente tem tanto a linha de estruturação proprietária de operações via FDICs, não só FDICs, a gente tem também as operações de crédito estruturado via outros instrumentos de securitização ou outros títulos de crédito, mas também a gente investe em FDICs de mercado ou em FDICs de terceiros. Então a gente fez um trabalho recente a gente passou, na verdade, os últimos mais de 6 meses, né, trabalhando numa inteligência de mercado que passou por fazer uma leitura de todas as principais teses que já existiam, entender essas teses, mapeá-las, classificá-las, então, com relação ao que parecia interessante para a estratégia, né, para a nossa estratégia, e o que talvez não fizesse sentido nesse momento. E daí surgiu um direcionamento do que a gente passou a investir, do que a gente já aprovou. E nesse direcionamento a gente teve alguns, né, vamos dizer assim, alguns ativos vencedores. A gente tem algumas coisas aprovadas dentro do universo de consignado, a gente tem teses aprovadas no universo de educação, como eu mencionei, a gente tem teses aprovadas dentro do universo de indústria, indústria de implementos, de insumos, a gente tem alguma coisa também aprovada dentro da cadeia do agro, crédito pessoal. A gente tem alguns FDICs single names que a gente fala, que são FDICs que carregam uma operação de crédito dentro. Muitas vezes essa operação de crédito já vem com uma garantia real ali, seja uma alienação fiduciária de imóveis, seja, além da alienação fiduciária de imóveis, uma cessão fiduciária de recebíveis. Para além dessas garantias, os FDICs também têm o trancheamento, que como eu já mencionei também, então cria-se uma camada adicional de garantia, a gente tem algumas coisas nessa linha aprovadas, e a gente vai buscando construir o portfólio de modo a equalizar ali tanto a questão da liquidez, quanto a questão dos retornos vis-à-vis o risco que a gente tem intenção de correr. Fora esses FDICs de mercado que a gente aloca, quando a gente olha para os nossos FDICs proprietários, a gente vai sempre buscar, de novo, essa composição de garantia. Então, a gente quer que o ativo subjacente, que é aquele ativo que está dentro do fundo, já seja um ativo respaldado por garantia. E, para além disso, o que a gente vai colocar para dentro da família Alt, que é a família, nossa franquia aqui de crédito estruturado, são as cotas sêniores ou mezaninos, né, a depender ali de qual dos veículos a gente estiver falando, do 90 ou do 180, que vão contar com a subordinação ali com aquele efeito de primeira perda, né? Então, um colchão de garantia adicional. Legal, Katê. Acho que a gente começou falando um pouquinho de mercado, depois tentando separar um pouquinho as diferenças entre os vários tipos de FDIC, né, que é uma indústria bem vasta. E até, assim, antes de entrar um pouco na família Alt, né, que a gente quer entrar um pouquinho mais em detalhe, eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios para o investidor de ter alocação em FDIC, né? Então, tem uma parte na carta do gestor que vocês falam muito em alocação estratégica, né? E como que o FDIC ajuda, de fato, o investidor a ter acesso a uma classe de ativo que, logicamente, tem todas as garantias, as proteções por trás, mas que também traz um retorno lá, um excedente de retorno que é bem interessante, mesmo no nível atual que a gente tem de juros, né? Então,
Queria que você explorasse um pouco, assim, do ponto de vista de alocação estratégica, quais são os benefícios, de fato, para o investidor ter FDIC na carteira, né? Especialmente também quando a gente compara a um crédito direto, né, um papel direto, ou eventualmente até os fundos mais tradicionais de liquidez dentro do propriamente do high grade, né? Como que o FDIC, de fato, ajuda a compor esse portfólio voltado aqui para crédito do investidor? Boa. Vale começar falando que, no nosso entendimento, o FDIC ele nasce como uma alternativa ao crédito tradicional. Então, aqui na Tivio, a gente trata os FDICs como veículo e não necessariamente como ativo. A gente está falando aqui, quando fala da família Alt, de veículos de crédito estruturado que estão envelopados no formato de um FDIC, porque essa é a estrutura mais eficiente hoje em dia para acomodar tanto a política de investimento quanto questões tributárias, né? Lembrando que os FDICs hoje, que a gente tem trabalhado aqui, estão isentos ali do Come Cotas, então acabam recaindo naquela tributação de 15% sobre o ganho sobre os rendimentos na data do resgate. Dito isso, a ideia de trazer a renda fixa alternativa para dentro do portfólio do investidor nasce como uma maneira de complementar o portfólio. A gente não enxerga o crédito alternativo, ou a renda fixa alternativa, como uma concorrente direta do crédito tradicional, do crédito privado tradicional, e sim como um complemento. E por que um complemento? Porque, de fato, guarda similaridades, é lógico, mas, ao mesmo tempo que guarda similaridades, também oferece alguns benefícios diferenciados. São eles, o spread atrativo, o retorno que vem aí, né, demonstrando nos últimos anos, nos últimos meses, muito atrativo vis-à-vis retornos de crédito high grade. Para além disso, são produtos que têm baixa volatilidade, então quando você compara com outras classes de ativos como ações e multimercados, é uma classe que oferece ali uma estabilidade maior, e pela versatilidade que a gente tinha falado também, acaba proporcionando que estruturas diferenciadas sejam criadas. Então, você pode criar estruturas dentro de um FDIC veículo, como a gente mencionou, que oferecem uma proteção maior para o investidor, por exemplo, ao passo que esse veículo invista só em cotas sêniores e conte necessariamente ali com a subordinação dessas cotas para acomodar ali qualquer problema de crédito que um desses papéis, porventura, possa vir a sofrer. Então, né, resumindo, benefício, diversificação do portfólio, descorrelação com as demais classes de ativos, proteção, spreads atrativos. Para não falar que eu só falei das coisas boas, né, acho que um ponto importante de ressaltar, que é o que faz tudo isso acontecer, ou que viabiliza que o gestor consiga entregar esse tipo de benefício para o investidor, é a questão do prazo de resgate ou da liquidez, né? Então, o FDIC ele também captura prêmio de liquidez, dado que são ativos com caráter um pouco menos líquido do que o crédito privado tradicional, e para isso precisa, né, o gestor precisa aqui de um prazo de resgate mais longo para conseguir trabalhar esse portfólio e fazer ali a gestão dos ativos e passivos dele, de modo que ele tenha conforto, que ele consegue entregar, né, cumprir com os resgates que o fundo pode vir a ter dentro do prazo estipulado. Dito isso, hoje a gente tem trabalhado no Tivio o Alt 90, que, como o nome já fala, são 90 dias para o prazo de resgate, e o Alt 180, que são 180 dias para o prazo de resgate. Legal, Catê. Vamos entrar então na família Alt, né? Alt que vem de alternativos, né? E você começou estruturando o Alt 180, né? Você falou um pouco do Alt 90, logicamente tem a diferença aqui do prazo, né, de resgate, mas queria que você falasse um pouco da diferença entre os produtos, entre o Alt 180, o 90, como que é a carteira de cada um desses produtos, desses fundos que você estruturou aqui na família dos alternativos dentro do crédito, né? A gente começou com o Alt 180, ele já completou 7 meses, né? Então já tem um histórico de cota, de rentabilidade, que a gente consegue abrir uma rentabilidade super legal, dado o target de rentabilidade que o fundo tem. Então queria que você falasse um pouco da família, aí começando pelo Alt 180, que foi o primeiro, e depois indo para o D90, e falando um pouco das diferenças de carteira, de estratégia, de também meta de rentabilidade entre eles, né? O Alt 180 ele foi o nosso primeiro produto
e ele é ainda até hoje o nosso produto de maior valor agregado. Quando eu falo valor agregado, obviamente, retorno aí, meta de retorno, né? Objetivo de rentabilidade. Para ele acomodar esse retorno, né, esse maior valor agregado dele, ele é também o fundo que guarda maior grau de liberdade com relação à política de investimento. Então, ele foi desenvolvido para acomodar alguns tipos diferentes de crédito estruturado. A gente divide o portfólio dele em 3 principais bolsos. Tem o bolso 1, que são os ativos que a gente vai trabalhar, tanto em termos de originação quanto de estruturação, dentro de casa. Esses ativos podem ser CRIs, CRAs, debentures, eventualmente pode ser uma nota comercial, ou até algum outro tipo de título de crédito. Esse bolso ele é importante porque uma parte relevante do alfa do fundo vem daí, dado que, como a gente está trabalhando esses ativos dentro de casa, desde da origem dele, desde a originação dele, a gente rebate para o fundo qualquer receita acessória que a gente tiver nesse processo, desde a originação até o desembolso. Isso faz com que o retorno daquele ativo seja aumentado na prática. Então, ao invés de você ter ali um CDI mais 4, que é a taxa, que seria a taxa estampada daquele ativo, você pode passar a ter um CDI mais 6. Por quê? Porque as receitas acessórias ao longo desse processo voltam para o fundo e fazem com que aquele CDI mais 4 se transforme num CDI mais 6 quando você olha o ativo de forma agregada, consolidando essas outras remunerações. Nesse caso, a gente trabalha majoritariamente com setores intensivos em capital, então são aqueles setores que têm ativos no balanço e que, consequentemente, têm garantia para dar. Tudo que a gente vai estruturar aqui dentro de casa, a gente vai sempre trabalhar, né, o time de gestão aliado dos nossos times de suporte. A gente tem um time de suporte grande, né, ativo jurídico, riscos, etc. Mas, para além disso, a gente também trabalha com um escritório terceiro contratado por nós, que vai ali fazer todo o processo de diligência, emissão de legal opinion, relatório de diligência. Esse é o bolso de crédito estruturado que a gente chama, ativos in-house, estruturados originados in-house. O segundo bolso é um bolso de FDICs. Então, o 180, para além daqueles títulos de crédito que eu já mencionei, ele pode alocar também em cotas de FDICs de terceiros. São cotas sêniores, cotas mezaninos, aqui ele tem bastante liberdade para trabalhar diferentes tipos de cota. Lógico que a gente vai estar sempre atento ao risco, mas é importante que esse fundo capture prêmio e que, eventualmente, esse prêmio pode estar para além de uma cota sênior. Nesse bolso, a gente tem ali os FDICs de terceiros e tem os FDICs proprietários. De novo, aquelas teses que eu já tinha falado na pergunta anterior, a gente gosta, de fato, ainda continua gostando, né? Não é só na parte do bolso do crédito estruturado, aqui também, de setores que são mais resilientes, então setores que são ali um pouco mais inelásticos, às vezes, a variações, né, na renda, então que dependem menos do crescimento do PIB para continuar tendo demanda. São setores que são educação, bens de consumo, duráveis, alguns setores que se mostram aí, acho que para além disso, né, setores que têm previsibilidade de receita, acho que a chave é essa. Setores onde a gente consegue ter uma previsibilidade, uma alta previsibilidade de como vão ser os fluxos de caixa futuros, isso para a gente dá conforto. Nesse caso também, a gente é muito preocupado com o histórico dos fundos que a gente está investindo. Se não for do fundo, com a carteira de recebíveis que vai estar dentro daquele fundo. É importante que ela tenha consistência com relação às perdas, é importante que ela tenha consistência com outros indicadores. A gente, quando vai olhar FDICs de terceiro, é muito preocupado com as contrapartes também. Então, a gente vai sempre trabalhar diligência, análise de quem são, né, as contrapartes com quem a gente está lidando, isso para além dos indicadores financeiros dos fundos. E esse é o bolso de FDICs de terceiros. Aqui é bom porque a gente tem mais liquidez nesses ativos do que a gente tem nos ativos de crédito estruturado e ainda tem um retorno bastante atraente, a gente consegue ali achar algumas oportunidades bastante boas, bem alinhadas, quando a gente pensa risco-retorno. E aí, por fim, o último bolso que a gente trabalha nesse fundo também é o fundo de ativos judiciais, é o bolso de ativos judiciais, que a gente tem majoritariamente aqui trabalhados precatórios federais expedidos e já provisionados no Orçamento da União. Esse é um ativo pré, então
Para quem não está familiarizado, você normalmente faz a aquisição desses ativos a partir de um desconto do valor de face deles. A gente está vivendo um momento em que a taxa de juros está bastante elevada, então acaba que esses ativos estão ali apresentando um retorno implícito um pouco menor, mas quando a gente ainda encontra bons ativos, a gente acaba fazendo aquisição e colocando para dentro do fundo. Falei muito, mas esse é o 180, ele é realmente um produto mais estruturado, com mais diferenças e com diferentes estratégias dentro dele. E o 90, ele é também alt, né? Então ele também guarda similaridades com o 180, mas ele é um fundo que só investe diretamente em FDICs. Tá? E aí, quando eu falo diretamente, é porque ele não vai carregar crédito, aqueles títulos de crédito diretos plugados no fundo. Então, a gente divide o 90, em 3 bolsos também. Um bolso de FDICs líquidos, que são FDICs que a gente caracteriza como high grade. São FDICs que, né, fundos high grade têm demanda, são FDICs que o mercado anda muito comprador. Eles normalmente têm um retorno mais baixo, mas tem muita liquidez, então também é importante para a estratégia. A gente tem o caixa, a gente guarda ali um pedaço do PL também para alocar nas estratégias proprietárias de FDICs e a maior parte, talvez aproximadamente 50% do PL, em FDICs nichados, cota sênior sempre. Então, 90% só cota sênior ou cota única. Não, legal, Catê. Acho que para fechar, eu queria que você falasse um pouco dos diferenciais da Ativio Capital, especialmente quando a gente pensa essa alocação em FDICs na parte de crédito estruturado. Né? Bom, Henrico, como eu já falei bastante dos produtos, já expliquei aqui as estratégias dentro do universo de crédito estruturado da Ativio, vale mencionar que a nossa régua de risco ela talvez seja um pouco mais conservadora do que a maior parte das estratégias parecidas que hoje a gente vê no mercado. Então, a nossa ideia aqui é se diferenciar dos demais fundos, não por ser sempre o que busca o maior retorno ou a maior, né, rentabilidade, e sim a melhor relação de risco-retorno. Legal, Catê. Queria te agradecer. Acho que a carta do gestor ficou super legal. E você que quiser ter acesso ao conteúdo completo, acesse o nosso site www.tivio.com. Tem uma seção do blog que você tem acesso a toda a carta. E, logicamente, nos siga nas redes sociais. A gente tem as pílulas de conteúdo que a gente publica e, logicamente, vai ter muita coisa relacionada a esse conteúdo que a gente gravou aqui. Obrigado e até a próxima.